tarde! Tenham todos uma semana muito abençoada e que a gente vá com força na peruca para estudar. Antes de começar a aula de hoje, a tia Jana gostaria de fazer um agradecimento. Obrigada a todos os alunos que participaram do nosso drive-thru. Ficou muito legal, a gente matou a saudade um pouquinho, teve gente que parou, que conversou um pouquinho, tiramos fotos. Então, assim, muito obrigada pela participação de todos, tá bom? E aí, quem não foi, perdeu. Perdeu da gente se encontrar e matar um pouquinho a saudade, né? Então, um beijo grande a todos os alunos, tá bom? E obrigada ao papai e à mamãe, né? Porque foram eles que passaram, que buzinaram e a gente botou música, então ficou muito legal, tá bom? Então, obrigada a todos. E aí nós vamos abrir a nossa semana fechando já uma parte de ciências que ela cai no nosso teste. Eu não sei se vocês sabem, mas durante essa semana nós vamos estar, né, fechando alguns conteúdos. Tem alguns conteúdos que estão assim pertinhos de já fechar. E aí semana que vem a gente começa os nossos testes. E aí começa a nossa semana de revisão e teste, revisão e teste. Então, conforme a tia Jana for fechando já o assunto, vocês já peguem e comecem já a estudar para fazer a revisão, tá bom? Então vamos lá. Só para explicar para vocês, todos os conteúdos de geografia, história e ciências são 3 módulos. Então, geralmente a tia Jana dá um módulo no teste, porque é de menor valor, e deixa 2 capítulos para a prova. Então, se vocês perceberem assim, caiu, tia Jana já fechou, é exatamente isso. A não ser português e matemática, que eles são maiores, tá? Então, vamos lá. Na aula passada, nós vimos sobre a água no planeta, que a água não pode faltar aos seres vivos. A tia Jana, inclusive, mandou para vocês uma tarefa de casa que tem uma foto lindíssima de uma baleia, o tamanho de uma baleia perto de um mergulhador. E aí vocês fizeram alguns desenhos referente ao que a atividade vinha pedindo. E aí, na página 110 e 111, veio uma atividade, agora é com você, que sempre vem e a gente já conversou que é uma tarefa de casa. Hoje nós vamos entrar nas mudanças do estado físico da água. Para vocês estarem lembrando, nós temos 3 estados da água. Nós temos o líquido, que nós encontramos em rios, mares, oceanos, lagos, né? Nós temos o sólido, que nós encontramos em geleiras, e aí você encontra na sua casa na forma de gelo que está no congelador. E nós temos o gasoso, que é a água transformada em vapor. É aquele vapor que quando a mamãe abre a tampa da panela, ele sai. É o vapor que quando a água esquenta, sobe até as nuvens formando a chuva. E aí as nuvens se preenchem desse vapor e voltam, né, para o nosso solo em forma de chuva. Então, nós vamos ver também esse processo hoje, tá? Então, a gente começa na página 112. E aí nós temos uma história em quadrinhos. E aí nós temos o Cascão, que é aquele que não gosta de tomar
banho. Será que ele conseguiu tomar banho? Nessa quarentena o Cascão lavou até a mão, então é capaz dele ter conseguido tomar banho, né? Então, o Cascão viu um gelo. Então, está aí na historinha. E aí, esse gelo, com o calor solar, que é o calor que vem do sol, começou a derreter. Então, era sólido e se transformou em líquido. E aí, depois de algum tempo, aquele líquido com o calor do sol criou vapor. Então, perceberam que a água passou por alguns estágios. Então, ela era sólida, ficou líquida. Quando ela aqueceu em forma líquida, ela virou vapor. E aí, ele saiu correndo. E aí, depois aparece a nuvem conversando com outra nuvem. E aí, eu não vou contar porque vocês vão precisar responder embaixo. Então, no início da história, Cascão vê um bloco de gelo. Do que é formado o gelo? Então, não vale responder que é de suco, porque o suco a gente usa para fazer picolé. Na verdade, o suco, você precisa da água para misturar com a fruta para fazer o suco. Então, a gente está falando do gelo puro, do gelo que você coloca no seu copo quando a bebida está quente ou que você quer deixar a sua bebida mais gelada. Estou falando desse gelo, tá? Que não tem mistura nenhuma. No momento seguinte, ocorre uma mudança. Que mudança é essa? Por que ela ocorre? Aí vocês vão responder. Número 3. Por fim, nos últimos quadrinhos ocorre mais uma transformação. E aí vocês vão explicar o que aconteceu. Beleza. Então vocês vão pegar a marca-texto e vão começar a marcar exatamente onde a tia Jana vai falar, tá? Então esperem aí. Na história em quadrinhos da página anterior, a água é apresentada de 3 formas em que é encontrada na natureza. Então vocês vão marcar exatamente a partir daí. A água é apresentada nas 3 formas em que é encontrada na natureza. Essas formas são chamadas de estados físicos da água. Por quê? Porque a água muda. Então, tem um lugar que nós encontramos na parte líquida, tem um lugar que nós encontramos na sólida e tem um lugar que ela se torna gasosa. Então, vamos lá, ou em vapor. São eles. E aí vocês vão marcar. Estado sólido. Neste estado, a água tem um formato definido, ou seja, independente de estar contida ou não no recipiente, recipiente é onde você coloca a água para congelar. Então, vamos dizer que a mamãe tem a forma de carinha do Mickey, estrelinha, coração. O lago tem curvas, então a água fica no formato que ela é colocada. Então, uma garrafa torta, a água, a gente tem a visão que a água também fica torta. Mas não é porque a água quer ficar torta, é porque ela fica de acordo com o recipiente que ela é colocada. Ela mantém sua forma. Exemplo, água em forma de gelo ou neve, encontrada em geleiras e nos picos de montanhas. Então, aquele gelinho que você tira do congelador também é uma forma sólida da água. A água estava no estado líquido e foi transformada em estado sólido. Estado líquido. Neste estado, se colocada em um recipiente, a água adquire o formato dele e pode transbordar.
Exemplo, a água dos rios, lagos, oceanos. Por que eles transbordam? Pela quantidade de chuva. Mares e reservatórios subterrâneos. Reservatórios subterrâneos são aqueles que são cavados, nós temos a terra, e aí são cavados dentro da terra e se acha água aqui. Essas águas são chamadas também de lençóis freáticos, que são águas subterrâneas. Elas ficam dentro de uma camada do solo, tá? Então tem gente que até faz escavação e aí encontra e faz poços e aí utiliza aquela água. A gente só tem que prestar atenção e testar se essa água está limpa. Por quê? Porque o solo contaminado também contamina a água. Então esta água aqui, para ser aproveitada, ela precisa estar limpa, tá? Então nós temos aí os reservatórios. Espaço de vapor ou gasoso. Então, nesse estado, a água é invisível e tende a se espalhar e ocupar todo o espaço do recipiente, adquirindo também o formato dele. Exemplo, o vapor de água presente no ar. Então, nós temos também, quando a água ferve, aquele vapor que sai da água. Então, ele fica invisível, você só vê ele naquele momento, e ele fica invisível porque ele se mistura ao ar. Esses estados não são fixos, pois a água pode passar de um estado físico para o outro quando ocorre, por exemplo, uma mudança de temperatura. Então, toda vez que a água sofre uma mudança de temperatura, ela pode também ser alterada. Então, a gente tem assim, quando a água, e aí vocês vão olhar pela setinha do desenho, quando a água se transformar em gelo, ela vai se chamar solidificação. Ó, solidificação. Ela estava, e aí o que acontece? Ela muda a temperatura. Quando o gelo vira água, e aí vocês podem perceber que ela vai se chamar fusão. Então, vai depender da temperatura que a água vai estar. Quando a água está em vapor e vira líquida, ela vai se chamar condensação. E quando a água líquida vira vapor, ela vai se chamar vaporização. Então, aqui, a água diminui a temperatura. Aqui, a água aumenta a temperatura. Porque nós só vamos ter o vapor se a água for aquecida. Então, a água diminui a temperatura, a água aumenta a temperatura. E aí, nós temos aí o estado sólido, estado líquido
e estado de vapor, que são os estados que a gente encontra na água, na natureza. Então, vamos continuar. A tia colocou assim, porque na apostila de vocês, para vocês estudarem, é até legal vocês estarem escrevendo. E está um desenho, tá aqui, ó, o desenho, tá? Então, vamos lá. Vamos marcar. Fusão é a passagem da água, fusão é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. E a vaporização é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. Eu gosto de chamar gasoso, né? Mas aí é para vocês escutarem a palavra vapor também. As duas situações ocorrem quando a água recebe calor do ambiente. Então, aqueceu, elas têm essa transformação. No entanto, ao perder calor para o ambiente, a água pode sofrer condensação ou liquefação. Usem a palavra condensação, que eu acho que vocês já devem ter escutado, tá? Se quiser colocar outra, beleza, não tem problema. Mas eu acho que condensação vocês já devem ter visto ou escutado em algum lugar da mudança do estado da água, que ocorre quando ela passa do estado de vapor para o estado líquido. Ou solidificação, quando ocorre a passagem do estado líquido para o estado sólido. É sempre o final. Ó, a água foi transformada em gelo, se transformou em sólido, então se transformou em solidificação. O mais diferente aqui é a fusão e a condensação, porque o vapor já está dando dica, ó. Transformou a água em vapor, ela vai se chamar vaporização. Então, vocês já sabem que são coisas que a tia Jana pede, né? Quando a tia Jana repete assim algumas vezes, é sinal que ela pede, né? E aí, como ocorre o ciclo da água? Como ocorre? Então, nós vamos marcar ciclo da água. Na natureza, a água sofre mudanças do estado físico constante. Então, ela está sempre mudando. O conjunto dessas mudanças é chamado ciclo da água. São as mudanças que a água sofre. O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, principalmente porque afeta o nível dos rios, lagos, mares e oceanos, dos quais depende a sobrevivência de todos os seres vivos. Então, nós temos o ciclo até acontecer a chuva. Eu tive um aluno que, quando eu pedi o ciclo da água, ele explicou assim: a água fica estressada e aquece. O seu vapor sobe até as nuvens. As nuvens, que são fofinhas, recebem esse vapor e vão inchando, inchando, inchando. Quando a nuvem ficar preta ou cinza, ela está nervosa e devolve para a terra ou para o solo, cuspindo a água novamente para as plantas e para os seres vivos. Nunca mais a tia Jana esqueceu dessa explicação dele, porque ele falou exatamente o passo a passo que eu pedi para explicar, né, como acontece o ciclo da chuva, e aí ele usou as palavras dele. Então eu achei muito legal. Então, quando a tia Jana pedir explicar, é você usar as suas palavras. É por isso que eu sempre falo para vocês formularem a resposta de vocês. Eu coloco a resposta no quadro, mas ela não precisa ser necessariamente igual à minha.
mas ela tem que estar dentro do assunto que nós estamos estudando. Então, primeiro acontece o seguinte: ao ser aquecida pelo calor do sol, a água da superfície do mar, dos rios e do solo torna-se vapor de água. Então, ela aqueceu, ela solta um vapor. Esse vapor sobe. Isso acontece a todo instante, é que a gente não percebe, tá? O vapor de água se acumula na atmosfera, atinge camadas mais altas e se resfria. Então, é aquelas nuvens que a gente vê lá em cima, que a gente acha que a nuvem está se movimentando, mas não é. É que está ventando lá em cima. Com o resfriamento, o vapor se transforma em gotículas que vão formar essas nuvens. Então, é por isso que nós não temos nuvens do mesmo tamanho. Quando a atmosfera fica cheia de gotículas de água e a temperatura do ambiente diminui, a água das nuvens cai em forma de chuva. Parte da água se infiltra no solo e é absorvida pelas plantas. Depois de utilizar essa água, as plantas a devolvem para a atmosfera por meio de transpiração. Inclusive, nós estudamos o processo de transpiração, como a planta funciona, na apostila passada. E aí os animais consomem água e liberam de seus corpos na urina. Todos, tá, gente? Você faz xixi, tia Jana também, e todos os animais, todos os seres vivos. Nas fezes e principalmente na forma de vapor, por meio da nossa transpiração, que acontece nos poros que nós temos na nossa pele. E aí, em temperaturas muito baixas, as gotículas de água se formam as nuvens. Caem em forma de neve. Isso pode ocorrer nos picos das montanhas, por exemplo. Então, é onde a temperatura é muito baixa, tá? A neve se acumula no solo, que pode sofrer fusão com o aumento da temperatura. E ao se tornar líquida, escoar para os rios, ela atinge novamente os oceanos e os mares. Então, esse ciclo da água, criar o vapor, subir a atmosfera, as gotículas formarem as nuvens, e as nuvens, depois de ficar carregadas de gotículas, devolvem em formas de chuva. Isso acontece o tempo todo, tá? É que a gente não percebe que as nuvens vão se formando. Às vezes fica 2, 3, 4, 8 dias sem chover. E aí a gente fica preocupado com a quantidade de chuva. Por quê? Porque a nossa temperatura da nossa terra aumentou muito. Então a gente já sabe que vem uma chuva mais forte. Acredita-se que a quantidade de água de nosso planeta atualmente seja praticamente a mesma de quando ela surgiu na Terra. Isso porque, em seu ciclo, a água se apresenta de forma contínua no ambiente, ora em um estado, ora em outro. Portanto, a quantidade de água existente no planeta não aumenta nem diminui. Observe, e aí a gente vai entrar no ciclo que a tia Jana acabou de explicar para vocês. Só que tem um problema. Não é porque a água nem aumentou nem diminuiu que a gente pode fazer água de bagunça, não. É que a água está sendo utilizada erradamente. Então, uma forma delas é aquele do subterrâneo, dos poços subterrâneos que são encontrados. Muitas das vezes, a água que está dentro do solo está contaminada pelo solo também estar contaminado. Então, é por isso que a gente não joga
lixo nas ruas. É por isso que a gente não joga lixo no solo. Nas plantações, a gente tenta cuidar do solo, porque tudo que entra no solo vai diretamente para nossa água. Então, se o solo está bem cultivado e limpo, automaticamente a água é limpa. E aí, vem a tarefa do dia na página 116 e 117. Então, primeira atividade avaliativa de ciências, que a tia Jana está lançando hoje. E aí é para entregar na outra semana, tá? Ela é uma experiência. A experiência vocês vão fazer numa folha, vocês não vão fazer dentro da apostila, no espaço que tem dentro da apostila, porque além de molhar o restante, né, das folhas, vai manchar a apostila. Então, qual é a experiência? Vocês vão descobrir na página 118 e 119. E aí já escrevam na apostila de vocês aí. Tia Jana vai escrever aqui junto com vocês a atividade avaliativa. Então, ó, é a primeira atividade avaliativa de ciências, tá bom? E aí é uma experiência com gelo e com cores, tá? Então, um grande beijo para vocês, terceiro ano. Façam a atividade. Eu sei que segunda é aquele dia que a gente tá assim, ai, a preguiça colou, a preguiça não quer sair do meu corpo. Põe a preguiça embaixo da cama, guarda a preguiça, né? Ai, tia Jana, tô tão cansada, brinquei tanto no sábado e no domingo. Beleza, mas começou segunda-feira, então você sabe que você tem a tarefa de estudar, tá bom? Então, partiu fazer as atividades e a gente se vê na próxima. Um beijo, terceiro ano. Tchau, tchau.